Bom dia, todo mundo. Queria agradecer a oportunidade, né? Bártolo, Aline, Sara. É um prazer estar de volta, né? Tem alguns anos que não volto a casa, né? Mas enraizei um pouco aqui também levo um pouco do Rio para Minas. A primeira pergunta é quem sou eu, né? E não tem jeito de falar de mim sem falar da minha origem, né? Acho que de ninguém a gente não consegue negar essa origem, por mais que em algum momento da vida a gente queira, mas não tem jeito. Então, eu sou bisneta de padeiros, né, filha de padeiros, enfim, uma família inteira na panificação. E eu achei que eu ia fugir disso, mas não consegui, né? Minha mãe falou que era para a gente seguir outro caminho. Mas, depois de formar, eu voltei, meu irmão voltou, então a gente voltou para o alimento, porque o alimento é a nossa história de vida, né? Então, eu sou formada em design de produtos, sou mestre em engenharia de produção aqui pela COP, doutora em design pela PUC, professora do design na UFMG, empreendedora, mãe, muitas coisas ao mesmo tempo. Pode passar. E sou eu e meu irmão, pequenos aí. Eu era a escrava que carregava a caixa de isopor e ele ficava com todo o dinheiro. E aí eu digo que espertinho. A gente pode empreender, né, por necessidade, por uma oportunidade, ou também por sonho, né? E o caso da Dilá é um empreendimento por sonho, um sonho de transformar, né, de deixar alguma coisa melhor nesse mundo. E aí, esse 2007, nesses antecedentes, na verdade, antecedente eu acho que é desde que eu nasci, lá na padaria e tal, mas o marco é quando eu for, no meu TCC, meu trabalho de conclusão, eu fui trabalhar com mulheres de pescadores no Rio São Francisco. E aí, eu que não tinha ligado essa chave de design com alimento, naquele momento, acendeu esse lugar e eu falei, é isso que eu quero fazer. E aí eu fiz meu TCC, vim fazer mestrado. Bártolo também, sem me conhecer, me acolheu, né? Muito sou grata, extremamente grata por isso, porque me abriu a porta para essa história do território, enfim, e do diálogo e de todos os autores que eu pude conhecer aqui. E aí, no mestrado, eu fui trabalhar com a feira de agricultura orgânica que estava acontecendo, sendo instalada naquele momento aqui no Fundão. E era isso que eu queria manter o foco da discussão do design com o alimento, que todo mundo estava me achando meio maluca de fazer aquilo naquele momento, mas era onde eu queria estar. E aí eu fiz o mestrado, depois do mestrado eu voltei para Belo Horizonte e fiquei com essa pulga, né, porque tinha estudado e visto pelo Brasil inteiro, a gente tem muito produtor artesanal de alimento, pequenas produções, mas que não chegam no mercado oficial, tradicional, ou se chegam, é de uma maneira injusta, não valorizada, né? Então, como que eu podia fazer diferente? Então, como eu tenho essa coisa, né, ali uma coceirinha de fazer, né, acontecer assim, então, falei, por que não ser uma ponte que liga esses produtores com as pessoas que estão a fim de se alimentar melhor e tal. E aí veio a Dilá, e a Dilá veio junto com o doutorado, então eu comecei a... Beleza, eu estou estudando esses filósofos, esse povo todo aqui, e como é que isso me ajuda aqui no mundo real de um negócio? Então, eu falo que a Dilá, num determinado momento, virou meu laboratório, assim, de testar, né? Ela começou, na verdade, ela começou num protótipo, assim, antes de oficializar, antes de plano de negócio e tal. Pode passar. E aqui é durante, né? Então, essa era a realidade das pessoas que eu estava trabalhando lá na época do TCC, né, das mulheres de pescadores. Era uma expectativa de aumentar a renda, enfim. Eu posso ficar aqui muitas horas falando, então você me controle, Rita. Pode passar. Então, mas não basta sonhar, né? A gente tem que... Pode passar. Tem que pôr a mão na massa, tem que fazer acontecer. Sonhar só não resolve, né? Não resolve problema nenhum. Então, de fato, eu fui para campo mesmo, conhecer essas pessoas, entender, ver quais eram todas as dificuldades, porque, de fato, esses alimentos não estavam, né, ou a gente não os reconhecia no mercado. E aí, essa pergunta eu levo sempre para todo lugar que eu vou, ninguém precisa responder, só causar aí uma inquietação. Assim, vocês se lembram que comeram no almoço de ontem? Imagino que sim, né? O problema é a segunda pergunta. Esse aqui é só um problema de memória, né? Assim, se não lembrar, é só um problema de memória. O segundo é se a gente sabe, né? Você sabe de onde vem algum dos alimentos que você comeu e quem os produziu? Esse é o nó. Graças a Deus, a cada vez que eu faço essa pergunta,
as mãos vão aumentando, a quantidade de mãos que sabem, porque antes ninguém sabia, absurdamente. E aí é muito legal que agora as pessoas ligaram essa chave. O que eu estou ingerindo, né? E aí a Adilá nasceu para isso, né? Para identificar, qualificar e vender esses produtos desses pequenos produtores. Então, a gente ali, antes existia um cenário de uma ponte informal, quando existia, entre consumidores e produtores, ou de forma, né, ou formal, mas injusta. Então, a ideia é transformar isso numa ponte justa, né? Então, que valoriza, que conta quem é, de onde é, enfim, e que qualifica num processo de cocriação, na verdade, assim, porque é uma escuta tanto para o lado dos produtores quanto para o lado dos consumidores. É uma escuta atenta a todo momento. Então, que tamanho que tem que ter o doce? Sabe assim, no interior o povo adora um açúcar em Minas. Então, o doce tem 1 quilo a barra de doce. Se eu levar isso para BH, o povo vai me matar, né? Então, é 250. Não, mas não vai ver. Vai. É assim. Então, a gente vai fazendo esse feedback, né, de um lado para o outro, para poder melhorar e ajustar os produtos. Pode passar. A gente acha que o que a gente come vem disso aí, né? Desses agrotech pop tudo, né? Dessa coisa louca, mas o que a gente come, na verdade, maior parte do que a gente se alimenta no Brasil vem da agricultura familiar. Então, tem gente atrás do processo. Que a gente fica achando que é máquina colhendo alimento. Mentira, né? Não, tem muito, quer dizer, tem também, né? Mas tem muito humano do outro lado. E é incrível como as pessoas ignoram esse fato. Estando lá na Adilá, eu ouço assim, as pessoas ficam bravas quando falta produto. Aí eu falo assim, a pessoa adoeceu. A pessoa põe uma interrogação, adoeceu? Tipo, existe gente do outro lado? Tipo isso, assim, né? A pessoa adoeceu. Então, a gente tem um trabalho de educar, de ensinar que existem outros limites, assim, né? Existe o humano por trás desse alimento. Então, né, isso aqui é da feira, uma foto da feira, eu amo essa foto. Comer é um ato agrícola, né? Então, o que a gente come, a gente está fazendo uma escolha que impacta em toda a cadeia produtiva. Por outro lado, a gente tem um país extremamente rico, diverso e com territórios muito singulares, e que a gente desconhece, né? Nós, brasileiros, a gente conhece um bom queijo francês e desconhece um bom queijo mineiro, né? É impressionante. Já mudou? Muito. Né, posso dizer, nos últimos 11 anos isso mudou pra caramba, mas ainda não, né, nós ainda estamos patinando. Pode passar. Então, esses produtos artesanais enfrentam, né, apesar de toda a riqueza que o Brasil tem, problema de valorização, de comercialização, baixo reconhecimento e uma lógica industrial estabelecida, que se produz mais no menor espaço de tempo, que vai ficar mais barato. E eu trabalho na lógica completamente inversa. Produz por gente no tempo dessa gente, né? Assim, então é completamente outra a lógica. E o que é que realmente importa, né? Nisso tudo, para mim, o que realmente importa são as pessoas e as relações que essas pessoas estabelecem nessa cadeia, né? Porque no meu mestrado eu fui analisar várias redes de comercialização de alimento, porque eu acreditava piamente que o problema eram os intermediários. Mas hoje eu sou uma delas, né? Então, não tenho o menor problema em dizer. Porque, na verdade, eu criei um mito, eu tinha um mito, como muitos têm, que o intermediário ele quer o lucro total e ele vai detonar o pequeno. E não é isso, não é necessariamente. A questão reside no tipo de relação que a gente estabelece. Independente de quantas bolinhas daquela tenham ali, setinhas tenham. Qual relação cada parte tem com a outra? Essa é a questão. E eu me propus a ser essa construção de relações diferentes. Então, uma relação com o produtor diferente, uma relação com o consumidor diferente, né? Que é um diferente que, na verdade, assim, remete a uma coisa antiga de mercadinhos pequenos do interior de Minas. Assim, era assim que já era feito lá atrás, né? Mas, na capital, isso já se perdeu. Então, é um pouco esse resgate também. Pode passar. Então, né, o que é a Adilá? Conectar o rural ao urbano através dos alimentos e suas histórias, promovendo mudança social através de preço justo, valorização de produtos, territórios e pessoas, e relações comerciais mais humanas. Então, não é só manda mercadoria, boleto e nota fiscal, né? Assim, é uma história de como que você está, o que você está precisando, né? Então, é uma relação muito mais de parceria, né, do que de uma relação comercial.
Então, né, a gente se coloca ali naquele lugar do negócio social, né? Eu não sabia nada de negócio social até ver uma chamada da Fundação Dom Cabral, que é uma escola, né, em Minas, que a gente tem lá em BH de negócios, que eles fizeram uma chamada para empreendedores de negócio social. Eu não sabia, na hora que eu li, falei, uai, parece que eu sou esse negócio. E aí eu fui fazer esse curso e foi lá que eu fui obrigada a fazer um plano de negócio. Eu sofri imenso, mas digo, depois de ter passado pelo processo, que ele é importante, não pela... Acho que a forma a gente pode questionar, tá? Mas porque tirar da mente para o papel é fundamental. Uma ideia fica do lado de cá, outra de cá, a gente acha que elas estão conversando, mas elas não estão conversando. Na hora que você põe no papel, você fala, caraca, isso não dá certo, isso aqui. Mas, como as ideias estão aqui soltas, né, parece que vai rolar. Então, foi fundamental esse processo de escrever, esse exercício. Mas, antes disso, eu vivi 1 ano e meio testando, na rua, na feira, participando de eventos e vendo o que era, quem era meu público de fato, para definir, aqui, ó, eu estou vendendo para essas pessoas, para essa. Eu sou designer, né? Então tem essa coisa do usuário muito forte. Assim. Quem está do outro lado? Pode passar. Então, essa foto é linda, eu gosto muito dela, porque eu acho que ela traduz bem a de lá. Assim, né? E ninguém conhece. Em Minas, a gente tem um queijo muito famoso, que é o queijo da canastra, a região canastra. Aí, diferente da Regina, eu não trouxe queijo, gente. Pois é, vocês vão me matar. Eu saí fugida de casa, com 2 crias pequenas, eu saí meio fugida, esqueci o queijo. Pô. Eu cheguei aqui, eles perguntaram, você trouxe alguma coisa? Eu trouxe, não trouxe nada na mala, gente, um absurdo. E minha história começou na mala, na verdade. Morava aqui e trazia de lá para cá, é por isso que é de lá. Né? Trazia de lá de Minas para cá, para poder fazer uma rendinha extra aqui no Rio. E toda festa do nosso laboratório, a Laura abria a mochila e tirava queijos. Eu me lembro das tranças. Tinha muita coisa boa. Assim. Temos muitas coisas boas no país inteiro. E aí é isso, né? Essa coisa dessa agricultura familiar, de valorizar... Pode passar. Esse tripé. O tripé fundamental que a gente tem são os lugares, as pessoas e os produtos, né? O saber fazer por trás desse produto. Então, interessa não apenas vender um queijo, mas dizer de onde ele é, quem produz, como produz, que lugar é aquele. Né? É dar consciência para as pessoas que canastra... Não, é isso, assim, isso me irrita profundamente, já mudou para caramba. Mas assim, não é tudo que é canastra. Por que a gente sabe isso para os vinhos franceses, mas não sabe para os queijos mineiros? Né? Os queijos brasileiros, na verdade, que a gente tem queijos bons no Brasil inteiro, inclusive. Não é só em Minas. E aí é isso. A relação que a gente tem é de parceria, de proximidade, né? Assim, de amizade com essas pessoas. É deixar as histórias e as informações que geralmente ficam ocultas, transparentes, né? Para quem queira ouvir. E nessa busca, né, do eu-tu, né? Que aí isso é uma construção buberiana. Eu não vou entrar nessa aqui, não. Tem que ir lá fazer a aula com o Bartolo. Mas são relações mais dialogais, relações mais humanas, né? Que a gente consiga se colocar no lugar do outro como ser humano. E o desafio, né? Manter a proposta é um super desafio, porque eu sou assediado o tempo inteiro para vender do grande. Né? O cara, mas você... Né? Não, mas não me interessa, você já está vendendo. Eu quero é o pequenininho que não vende. Só que isso dá um trabalho danado, né? No começo era um grande problema, porque eu vendia um monte de coisa que ninguém conhecia, dos lugares que ninguém conhecia, de pessoas que ninguém conhecia. Mas as pessoas foram aprendendo, e é muito legal, que hoje as pessoas chegam na loja, eu quero queijo do Seu João, eu quero queijo da Solange, doce da Dona Nazinha. Né? Isso é muito legal, muito gratificante. Falta uma legislação específica para negócios sociais no país. Isso, né? Então, eu tenho uma concorrente, né, só pulou uma loja, assim, quase parede com parede. Ela vende um bando de coisa de roça, por assim dizer, mas não tem propósito como a gente tem. Né? Assim, somos completamente, radicalmente diferentes, mas, em termos de impostos, legalmente, a gente é igual. Né? Então, enfim, é outra questão. Cada fase de negócio tem uma dificuldade, né? Abrir, crescer, manter, sobreviver. Né? E aí a gente vai amadurecendo aí nesse processo. Inicialmente, eu achava que ser pequeno era um problema, aí você começa a crescer, você fala que o problema é maior ainda quando você cresce. Aí, para onde você corre, né? Enfim, já tive, nesses 11 anos, já tive modelos diferentes, enfim, já passamos por várias coisas aí nesse momento, durante esse trajeto.
se manter inovador, né? Então, assim, o negócio da Dilá, a proposta dela não era inovadora quando eu fiz, não, que assim, no mundo inteiro já estava rolando coisas parecidas, mas em Belo Horizonte não estava rolando. Então, ali era inovador. E isso também eu fui muito alvo de cópia, né? Na cidade, assim, várias outras surgiram. Que ótimo, que vai dar chance para vários outros produtores. Não vejo isso como ruim, não. Mas o negócio é que, se você quer inovar, você tem que estar olhando para frente. Você não pode ficar olhando retrovisor, não, porque, se olhar o retrovisor, você se preocupa muito com o de trás e perde o rumo, né? Perde seu caminho. E as peculiaridades que o meu negócio tem, né? Então, assim, nem tudo tem nota fiscal, nem tudo tem o frete pela transportadora, é carona no táxi, não sei o quê. É uma coisa que eu tive que construir a partir de relações, né, nem sempre formais, né? Às vezes pelas relações informais também. Acho que é só. Isso, é só. So I said I'm disappointed you didn't bring the cheese. I would have bought some. Não, eu mando para o evento, porque eu vim corrida, eu vim fugida. Esse convite veio há alguns anos atrás. E agora, em pleno dezembro, eu estou num caos. Eu vim e estou voltando já. Eu vou despachar um queijo no Sedex. All right. Para chegar até o final. So one question I have for you is there are people in different parts of the world. For example, I know people in India who are trying to do this kind of business. So do you actually cooperate or do you participate with people in other countries who are trying to do this? No? Não, sozinho. All right. So I think one of the ways, if we are to, so I make the same argument, for example. I think some of the best perfumes in the world are from India. And in fact, now there are French companies that use the ingredients from India, but then it's still a French perfume. So I have the same question. So I think one of the things we can do is to link people who are interested in building not just the idea that it is local and that is a good thing, but also to build the brand. You know, so I think it is. I think we may want to start a movement to build these local brands, and the idea is let us all come together and say we're going to compete with like this idea that French wine is the best or French perfumes. You know, I love the French. This is nothing against the French, but I think we need to have more variety. So I think some international cooperation may be interesting for you to explore. So I thought I'd just share that with you. Yes. I would like to say something. I think that he had his hand up first. So. Você, bom dia, né? Você compra dos produtores e revende. Isso, Né? isso. Você já pensou em fazer o caminho contrário? De comprar coisas e levar para eles? Isso funciona também. Cada caso é um caso, né? Então, às vezes, eles precisam de matéria-prima para trabalhar. Então, a gente manda ou a gente faz conexão entre produtores diferentes ou a gente adianta para que ele tenha dinheiro para comprar matéria-prima para produzir. Então, cada caso é um caso muito particular, sabe? Não tem assim, a gente tem toda uma identificação e um diagnóstico daquela situação e como é que a gente vai tratar. Isso. Eu acho que existe uma lista de startups mesmo que produzem uma série de tipos de implemento, às vezes até para automação e aumento da eficiência agrícola, né, que poderia ser útil para você. Depois eu quero descobrir. Obrigada. Rose? Laura, primeiramente te elogiando aí pelo trabalho. Né? Obrigada. Eu tenho uma atuação junto com a minha irmã, que trabalha com consultoria na área de alimentos há alguns anos. E uma das questões que são assim basilares nessa indústria é que você lida com saúde das pessoas. Então, um ponto que é crucial também na valorização é a segurança de alimentos, né? Ou seja, como é que esses produtos são manipulados, como eles são produzidos,
no sentido de realmente não afetar negativamente a saúde das pessoas. Então, nessa valorização dos produtos que você trabalha, eu gostaria de saber se esse componente da segurança de alimentos ela é adicionada e como. Sim, claro, né? Assim, o alimento é muito bom, mas, né, ele tem uma questão de saúde e segurança alimentar, enfim. E a gente tem produtores, a gente faz questão de ir, sabe, em loco, ver como funciona, como que é, porque não necessariamente porque você tem um selo da vigilância que está tudo ok, né? Então tem uma questão, por exemplo, queijo, né, que é origem animal e é queijo de leite cru, não é trivial, não dá para falar assim, me manda uns queijos aí, né? Então tem que ir, tem que conhecer, tem que ver. Quando não tem nenhum registro sanitário, a gente tenta, né, articular, dar o caminho das pedras, como que se faz para conseguir, né, cartilha de boas práticas, enfim. Isso aí é um norte, assim, né? Porque você tem pessoas que você não precisa muito, assim, você tem pessoas com alergia alimentar. Se você não tiver um rótulo que usa os ingredientes, você pode matar uma pessoa, de fato, porque tem pessoas com alergias seríssimas. Então, tem toda uma questão que a gente, né, de legislação, que a gente está atento. Né? Assim, eu não quero ser mais realista que o rei, né? Não sou sanitarista, não pretendo ser mais realista que o rei, mas são coisas importantes que a gente tem que estar atento. E a gente está atento o tempo todo. O queijo cru dura o mesmo tempo do cozido? Eu diria que mais. Não, você tem queijos de anos de cura, né? Então, você já tem... Ser de leite cru é um mito de que isso seja pior, na verdade, né? Mas não, e pode durar muito, muito tempo. Não dura menos porque é de leite cru, não. Bom, acho que é bom dia ainda. Eu sou a Andréia, também sou cria aqui da casa. Foi um prazer inenarrável rever o Bártolo, o Rogério, acho que sim, Chico Francisco. A minha pergunta, Laura, antes de mais nada, parabéns, Regina, parabéns, Laura, pelo trabalho, excelente trabalho. E eu queria perguntar se entre os produtos e entre os produtores, vocês já pensaram ou, né, comercializam produtos com indicação de procedência, produtos com selo de IG. O meu doutorado foi a partir, né, da indicação geográfica, e essa preocupação com a origem, com o processo, como é feito, quem são as pessoas, né, de onde vem esse alimento que está aqui na mesa, teve muito presente, né, assim como o Buber, que você usou ali nas relações, né? Então, eu queria saber se, entre esses produtos, tem essa questão da indicação de procedência, do selo, se vocês pensaram nisso, porque o queijo da canastra tem, né? E eu queria saber dos outros como é que está isso. Obrigada. A gente tem... Isso foi, inclusive, essa coisa da indicação... Eu comecei o doutorado pensando por aí, porque a de lá ela é indicação de procedência, né, de natureza, no nome dela, tá? E a gente tem alguns. Eu comecei estudando isso, mas a gente engatinha muito nisso ainda, né? E não é só uma questão... Hoje a gente já tem muito mais produtos, né, do que lá atrás, muito mais produtos registrados, mas a gente tem um consumidor muito mal informado. As pessoas não sabem o que é uma EG, né? Então, ainda é um exercício. Assim, a canastra tem uma EG, mas foi feito todo um trabalho de branding e tal, com um outro selo canastra que não é o selo da IG, sabe assim? Então, precisa ser melhor trabalhado por vários atores, né? Assim, lá numa ponta e na outra, né? Para que isso funcione, de fato. A gente tem Cerro, que também tem, a gente tem Goiabada com patrimônio, né? Não com IG, mas com registro de patrimônio. Isso a gente usa isso para valorizar, para ir ensinando as pessoas. Mas isso não é, por exemplo, um pré-requisito. O pré-requisito é ser uma agricultura familiar, né? Que a produção daquele alimento seja o carro-chefe de uma família. All right. Thank you so much, because I'm also learning about
businesses here, and hopefully we will have a conversation with all three as well. So maybe we should invite Mikhail to talk next, and then we'll have a conversation.